Olá, tudo bom por aí? O Evangelho de Marcos, capítulo 6, do versículo 6 até o 12. Diz assim a palavra de Deus. E ficou admirado com a incredulidade deles. Aqui Jesus está falando sobre a narração, na verdade, diz sobre os milagres de Jesus. E depois fala um pouco da incredulidade do povo. E na parte B do capítulo, do versículo 6, é que começa o texto que nós vamos conversar um pouco. Que diz assim: Então passou a percorrer os povoados, ensinando. Chamando os 12 para junto de si, enviou de dois em dois, e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro, nem seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Esse é o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 6, do verso 6 até o 12, que é o texto que nós lemos. Quando eu olho os ensinamentos de Jesus, é muito interessante pensar sobre, especialmente no Evangelho de Marcos, que é um evangelho que mostra essas ações com maior frequência, com uma maior intensidade. E aqui no caso, a ação já começa dizendo que Jesus passou a percorrer os povoados, fazendo o quê? Ensinando. Jesus mostrando o valor do ensino, o porquê do ensinar e o porquê do transmitir uma mensagem. Jesus ensina o povo e não faz apenas isso, mas também chama os discípulos para que eles viessem a serem semelhante a Jesus, ensinando as pessoas, ensinando com todo amor, com todo temor, ensinando, e ele dá autoridade e faz isso chamando para junto de si, enviou de dois em dois e deu autoridade sobre espíritos imundos. E essas foram as instruções. Então, Jesus dá instruções para quem fosse ensinar. Instruções para os discípulos, dizendo da seguinte maneira: não levem nada pelo caminho, a não ser bordão, não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro, nem seus cintos. Calce sandálias, mas não leve túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. Existe aqui um ensinamento de Jesus que vai além da questão de posses materiais, de coisas que você e eu podemos ter, mas existe um desprendimento no sentido mesmo de dizer para esses homens que seguem a Jesus, para esses discípulos, para as pessoas que seguem a Cristo, que o nosso maior interesse não deve ser nas coisas que nos cercam, mas realmente viver com o essencial, viver com o que realmente importa. E esse é um ensinamento também de Jesus, um ensinamento que nos mostra que Cristo ah, valorizava coisas mais importantes. E aqui mesmo no texto, nós vamos ver que o verso 10, sempre que entrarem numa casa, fiquem ali
até partirem. O que a gente percebe aqui é uma outra situação muito importante, que é o valor dos relacionamentos. Então, a estratégia da missão, a estratégia da missão de Jesus é o valorizar os relacionamentos. Fique ali naquela casa. Ao mesmo tempo que nós ouvimos mensagens dizendo, ide, vá para todos os lugares, vá para todos os cantos, mas vá lembrando que relacionamentos são importantes. Isso é um valor do Evangelho que Jesus fez muito bem e deu de lição para nós, como discípulos. Nós possamos também valorizar isso. Ao chegar numa casa, conseguir ficar por um tempo, nesse sentido de ouvir pessoas, de servir pessoas. O Evangelho de Marcos faz isso. É um evangelho de um Salvador servo, de um Jesus que veio para servir. E o texto continua dizendo que, que o 11, se algum povoado não os receber nem ouvir, sacuda a poeira dos pés, ou seja, vá para outro canto, sirva em outro lugar. E Deus dará, Deus é justo e Ele sabe como dar juízo a qualquer povo ou nação. Vá para outro canto. Mas eles, os discípulos, saíram e pregaram ao povo para que se arrependesse. Esse é o texto da meditação de hoje, da reflexão de hoje. Valorizar os relacionamentos, servir da melhor maneira, valorizar o essencial e prosseguir no ensino. Esse é o nosso desafio. Que Deus nos abençoe, que nós possamos conseguir. Até logo.